Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chaga vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos da migalha que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber sua ferida, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abrão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hade, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abrão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abrão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Então Abraão lhe replicou: Filho, recordaste que recebeste todos os teus bens durante a tua vida? E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira os que desejem passar daqui para vós outros não consiga, tampouco passe de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permitente que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abrão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abrão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abrão, concluindo, lhe afirmou: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, verso 19 até o versículo 31. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria traz hoje uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. É uma parábola contada pelo Senhor Jesus. É uma parábola que traz-nos 2 aspectos da vida, de um homem rico e de um mendigo. Esta parábola, ela tem algo para que possamos refletir nesse dia de hoje. O rico e o Lázaro. Esse é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas. Muitos consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que a história do rico e o mendigo é um relato verídico. Eu quero apresentar a vocês
uma explanação da história do rico e do Lázaro. A lição muito importante que podemos aprender através das palavras de Jesus. Essa passagem tem um resumo que se apresenta em forma de parábola do rico e Lázaro. É um resumo que diz assim: em certa ocasião de seu ministério, Jesus contou a história de um rico e de um mendigo. Essa história também é conhecida como parábola do rico e Lázaro. Essa passagem nos mostra que o rico se vestia de púrpura, se vestia de linho finíssimo, e ele vivia uma vida esplendorosa, uma vida repleta de fartura. A vida desse rico era cheia de banquetes diários. Mas a Bíblia também nos mostra que no mesmo lugar onde havia esse rico, havia um mendigo. Um homem que vivia de uma forma completamente oposta ao rico. Era um mendigo. Um mendigo que desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Talvez por conta da condição precária em que vivia, talvez esse mendigo fosse portador de uma doença de pele. A palavra nos relata que os cachorros lambiam as feridas. Então provavelmente ele era portador de uma doença de pele. Seu corpo era coberto de feridas que sangrava, os quais os cães vinham a lambê-los. A Bíblia também nos informa que em determinado momento o rico e o mendigo morrem. A Bíblia nos informa que aparentemente ambos morreram ao mesmo tempo. Só que a alma do mendigo, ele foi amparado pelos anjos do Senhor e conduzido aos céus para estar junto de Abraão. Agora o rico, ele foi sepultado. E a sua alma, sem ser amparada pelos anjos, ele vai diretamente para o Hades. Hades era um lugar de sofrimento, onde estava em constante tormento. Mas a palavra de Deus nos informa que o rico, ele olha para o alto, ele vê Lázaro no seio de Abraão. Então o rico clamou a Abraão, pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta dos dedos na água e viesse lhe refrescar a língua. No entanto, Abraão lhe adverte, Abraão lhe traz a lembrança do tipo de vida que ele teve enquanto estava vivo aqui na terra. Além do mais, Abraão também lhe informou que havia um grande abismo entre esse rico e o pobre, de modo que o mendigo não podia ir aonde ele estava, nem tampouco o rico vir aonde o mendigo se encontrava. Havia um abismo separando ambos. Eu quero abrir aqui um leque nessa minha mensagem
para dizer a vocês, meus irmãos, que acreditam na reencarnação. A reencarnação é uma doutrina diabólica, criado para confundir a mente do ser humano. Abraão deixa bem claro aqui que existe um abismo entre aqueles que estão no paraíso e aqueles que estão no Hades. O Hades não é o inferno, é o começo do inferno. É um lugar de sofrimento. Então, o rico foi lançado para lá. Por que o rico foi lançado para aquele lugar? A Bíblia nos informa que o rico também suplicou para que Abraão mandasse seu mendigo à casa de seu pai. Ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele lugar de tormento, a fim de que os seus irmãos pudessem se arrepender e evitar ter o mesmo destino que ele já estava experimentando. Porque quando a morte chega, meus irmãos, com ele também chega a sentença da nossa vida. Tudo aquilo que semeamos nesta vida iremos colher logo após a nossa morte. Ao morrermos, estamos fazendo a passagem. A passagem que iremos fazer, só existe dois caminhos: a da vida e a da morte. O caminho da vida nos conduz ao seio do pai Abraão. O caminho da morte nos conduz para o Hades. O Hades é o lugar de sofrimento, um lugar de tormento, onde chama, toca a nossa alma, e a alma não é destruída. Mas é um lugar onde não há mais possibilidade de se arrepender. Não há mais momento de reconciliarmos com Deus. A passagem mostra que Abraão responde que ele tinha acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Se eles não ouviram o mandamento do Senhor, se eles não se arrependessem, clamassem e buscassem através da palavra, eles também já não iriam ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. O rico e o Lázaro é uma parábola, irmãos. Eu tenho certa dúvida se seja realmente uma parábola, porque aqui é a única passagem nas parábolas de Jesus que ele cita o nome de alguém. Ele cita o nome do rico e do Lázaro. O principal ponto da discussão acontece pelo fato de Jesus ter nomeado o mendigo, no caso o Lázaro. Esse é o único relato que Jesus registra nos evangelhos em que ele atribui nome para os personagens da sua parábola. Ele cita o nome do rico, mas ele não diz quem é esse rico. Mas ele cita o nome do Lázaro, o mendigo. É a única parábola onde o nome de um dos personagens fictícios foi revelado. Ele não revela aqui o nome do rico, mas ele revela o nome do mendigo. Uma coisa que precisa ser ressaltada é que o relato do rico e Lázaro, ele transmite um ensinamento importantíssimo, um ensinamento que, independente de ser ou não uma parábola, deve nos lembrar de que as parábolas de Jesus
transmite por um meio de ilustração, ensinamento e princípio real. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem é muito importante, porque algumas pessoas tentam anular as verdades fundamentais do ensino do Senhor Jesus nesse relato. Por exemplo, alguns negam a realidade do inferno. Alguns negam essa realidade. Eles negam que a consciência após a morte. Eles tentam se apoiar na desculpa de que o relato é uma parábola. Há indício de que esse relato realmente não seja uma parábola. Porém, é impossível resolvermos definitivamente essa questão. Como a posição mais amplamente aceita é de que a história do rico e Lázaro deve ser classificada como uma parábola. Então, nesse texto, amados, eu quero chamar a vossa atenção para refletir, não só no texto, mas também no contexto da parábola. Não é possível afirmar com toda a certeza, com toda a exata a ocasião no ministério de Jesus em que a parábola do rico e Lázaro foi contado. No entanto, podemos classificar claramente, ou seja, perceber uma das conexão entre as parábolas e o versículo que precede, incluindo uma parábola do administrador infiel, registrada no mesmo capítulo. Indo ainda mais além, podemos identificar um tipo de sequência dos ensinamentos abordado onde o capítulo anterior, no capítulo 15, encontramos a advertência do Senhor Jesus sobre a atitude incorreta no trato com as pessoas. Os pedidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus era muito importante para Deus, de modo que Ele mesmo busca ativamente tais pecadores e se alegra quando um destes pecadores se arrependa. Esse ensino, é um ensino considerado uma parábola contado pelo Senhor Jesus. No capítulo 16 de Lucas, temos a advertência contra o uso incorreto e pecaminoso das permissões. Ou seja, Deus, Ele nos concede riqueza, mas nós não podemos usar essa riqueza de uma maneira incorreta. Deus pode nos dar bens, prosperidade, mas Jesus declara ao afirmar que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro. Então, nós não podemos estar divididos. Com base nesse ensino, é possível entendermos que a parábola do rico e Lázaro é um tipo de ensino de Jesus presente nesses dois capítulos.
Nela, ele adverte de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo desprezível de se tratar o próximo.